Bom, pessoal, então tá, vamos lá, vamos começar assim. Desculpa a qualidade aí, a forma que eu tô gravando, mas foi o jeito que eu achei, tá certo? Bom, começar então um videozinho simples sobre lei de Ohm. Basicamente, a lei de Ohm se aplica em circuitos elétricos. Qualquer circuito elétrico a gente pode aplicar a lei de Ohm. Tá, circuitos mais complexos nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, porém, eles também se aplicam, tá certo? Então nós temos aqui um circuito elétrico que possui uma fonte de 12 volts e uma resistência de 6 ohms, tá? Essa resistência, esse resistor aqui, pode ser uma lâmpada, pode ser um secador de cabelo, pode ser qualquer objeto elétrico, tá? Ligado nesse circuito, desde que ele tenha uma resistência de 6 ohms. Quando isso acontece, a gente diz, tá, que esse circuito elétrico, quando esse circuito é ligado, né, a gente diz que se estabelece uma corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, como nós já sabemos, nada mais é do que o fluxo de elétrons que está circulando, tá? Que está circulando nesse circuito elétrico aqui. O que vai acontecer? Automaticamente, quando o circuito for fechado, como esse esquema aqui, vai surgir uma corrente elétrica que vai sair do polo positivo da fonte, vai ser percorrido pelo fio, né? E vai passar pela nossa carga, pelo nosso objeto ligado em série com a nossa fonte, tá certo? E depois, essa corrente vai retornar para o polo negativo de nossa fonte, tá certo? Então, por isso que o nome é circuito elétrico, porque a gente tem que ter sempre um caminho no qual essa corrente vai ser percorrida. Nesse caso aqui, como é um circuito simples, vai sair do polo positivo, vai passar pelo resistor e vai voltar para o polo negativo, tá certo? O que Ohm fez de tão importante, tá? Que foi considerado ele uma lei de Ohm. Ohm foi o primeiro físico que conseguiu descrever a quantidade dessa corrente elétrica que está passando por esse circuito, tá certo? E aí ele desenvolveu, tá, uma equação chamada lei de Ohm, tá certo? E essa equação faz o quê? Ela consegue gerar uma relação entre a tensão da fonte e a resistência do material, do objeto ligado em paralelo com essa fonte. Tá? Como é que ele faz isso? Como é que ele percebeu isso? Ele percebeu que a qualquer ponto, né, a qualquer circuito que tenha uma fonte e um resistor ligado, tá? Desde que essa fonte seja uma fonte ideal, os fios sejam ideais e o resistor seja ôhmico, tá? Que a gente vai ver na sequência o que é um resistor ôhmico. A gente vai aplicar essa relação aqui, ó. V é igual a R vezes I, tá certo? O que é cada um desses termos? Bom, basicamente nós temos, tá, que o V vai ser o valor da tensão, o valor da tensão de nossa fonte, tá certo? A nossa diferença de potencial. O nosso R vai ser a resistência total do nosso circuito. Nesse caso, como nós só temos um objeto, vai ser a resistência de 6 ohms. E o nosso I vai ser o valor da corrente gerada nesse circuito aqui, tá certo? Então a gente vai utilizar essa equação aqui para qualquer circuito elétrico, tá certo? Nesse caso aqui, como é que a gente vai resolver isso aqui então? Bom, se a questão fosse qual é a corrente que está circulando nesse circuito, a gente bastaria utilizar esses valores nessa equação, ficando 12 igual a R, que é 6, vezes I, tá certo? Bom, uma matemáticazinha bem simples agora, a gente vai isolar o I. Como a gente vai fazer isso? Bom, vamos botar aqui, ó, 6I igual a 12, tá certo? O que a gente faz agora? Bom, esse 6 ele está multiplicando o I, vai passar para o outro lado dividindo. Nosso I é igual a 12 divididos por 6. 12 divididos por 6 é igual a 2 amperes, tá certo? Então, nesse circuito simples, nós temos a aplicação da lei de Ohm e a corrente que se estabelece nele, quando tudo está ligado, é de 2 amperes, tá ok? Na nossa próxima
aula a gente vai ver a questão da potência elétrica. Muito obrigado.